Estudos de informática para qualquer concurso aí. Tipo, INSS, Outlook. Só que esse conteúdo é velho. Mas o velho em informática não muda muito. O que eu vou ver agora é sobre o Outlook. Outlook. Que é o sistema de e-mail do Microsoft, né? Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver. Eu leio tudo de uma vez? Dois, três. E-mail. Uma, duas, três. Ah, tá. Eu vou ler tudo de uma vez. Sobre o Outlook. São mais 4 páginas. Termina no conteúdo de sites de busca. Bonitinho. Vamos lá. Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação de correio eletrônico, de grupos de discussão e de busca. E pesquisa. O software de correio eletrônico mais popular é o Outlook da Microsoft. Uma versão simples desse software denomina do Outlook Express disponível no Windows. É disponível no Windows. Nele é possível. Cadê meu treco de riscar as coisas? Meu lápis, né? Nele é possível configurar uma ou mais contas de e-mail e organizar as mensagens e listas de contatos em pastas, além de monitorar o recebimento das novas mensagens. A figura mostra uma janela principal do Outlook, a qual exploraremos a seguir, conhecendo o Outlook Express. De modo geral, o funcionamento deste software de correio eletrônico é bastante simples. A barra de ferramenta ilustrada na figura traz 4 funções básicas: criar e-mail, enviar e receber mensagens, catálogo de endereços e localizar. Criar e-mail no Outlook Express. Tem uma imagenzinha. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui tem uma imagem do Outlook. Aqui tem uma imagem de umas siglas, uma pastinha. Essa segunda eu nem consigo entender o que é. Ela tá tão borrada. Bom, essas imagens são meio inúteis. Elas são tão claras. Aqui tem uma imagem de criar e-mail, uma imagem de enviar, receber, uma imagem de um livro aberto, que é endereços, e uma imagem de uma lupinha, o que é o procurar ou localizar, né? Ferramentas do Outlook. Conhecendo o Outlook, de modo geral, o funcionamento desse software de correio eletrônico é bastante simples. A barra de ferramentas ilustrada na figura traz 4 funções. Que barra de ferramenta que está falando aqui? Sei lá. As funções básicas: a criar e-mail, enviar e receber mensagens, catálogo de endereços e localizar. Entendi. Criar e-mail no Outlook Express. Eu vou ficar mostrando as imagens mais simples. Essa aqui é a imagem. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver. Aqui tem tipo um para, o D, assunto, D para assunto, sei lá. Não sei o que está escrito aqui. Porque tá muito pequenininho, não dá pra ver. Mas é o basiquinho de e-mails, né? É para CC e assunto. Criar e-mail no Outlook Express. Ao clicar no botão Criar e-mail, a janela da mensagem será aberta como representada na figura. A mensagem a ser enviada é o endereço de e-mail do destinatário da mensagem a ser afirmado no campo para. São os únicos itens obrigatórios de serem preenchidos. Os demais, embora recomendados, são opcionais. Tá. Os campos para CC e assunto são campos importantes de serem preenchidos. O usuário poderá endereçar a mensagem a um ou mais endereços de e-mail. Veja na figura XXX. Um exemplo desses componentes preenchidos. O protocolo de um endereço de correio eletrônico é alias@domínio.com.br ou alias@domínio.com. Tem que ter um domínio e tem que ter um .com. E tem que ter um arroba. Destinatários de assuntos e mensagens. Tá. E o para. Sobre as treco para é para digitar o endereço eletrônico do destinatário da mensagem. Se houver mais de um endereçado, separá-los com ponto e vírgula. Ponto e vírgula.
CC, abreviação do termo com cópia, informar o endereço de outros destinatários como boa prática de envio de mensagens. O objetivo de copiar pessoas às mensagens eletrônicas é dar ciências do conteúdo. Os destinatários da mensagem informados no campo para visualizarão os endereços das pessoas copiadas. Veja o exemplo da figura. Cenário, exemplo. Cenário, exemplo. José, gerente do almoxarifado. Cenário exemplo. José é gerente do almoxarifado. João é gerente do setor de compras. Joaquim é auxiliar administrativo do departamento de compras, logo subordinado a João. José facilita por e-mail a Joaquim a aquisição de materiais de escritório, mas deseja dar ciência a solicitação ao superior imediato de Joaquim. Joaquim e João receberam uma mensagem, então Joaquim saberá que o seu gerente também recebeu. Exemplo, porque os caras estão nos CCs e nos... Entendi. CCs, assuntos. Vai, eu vou dobrar isso aqui, que parece que vai ser mais fácil de manusear isso aqui. Aí eu coloco aqui, e provavelmente não dá pra ler, né? Mas aqui tem o Joaquinzinho, e o superiorzinho do Joaquim tá no CCzinho, ou não sei, os dois estão contrários. Aqui tá um textinho da carinha perguntando, pedindo: Ô Joaquim, manda um beijinho aqui, entenda umas coisas. E pronto aqui, com cópia. Até aparece o CC, ó. Abreviação do termo com cópia oculta. Esse recurso é interessante para que os receptores da mensagem não tenham acesso a quem mais ela foi endereçada, como boa prática de envio da mensagem. Quando uma mensagem for endereçada a uma lista muito grande de destinatários, recomenda-se colocar esses destinatários no campo cópia oculta. Essa coisa do cópia oculta, a coisa que sempre aparece nas perguntas dos concursos é, é só assim. Uma garota recebeu o e-mail. Ela estava lá na cópia oculta. Daí ela colocou responder a todos. O que aconteceu? Esse é o problema. Na verdade é que eu não tenho certeza o que acontece quando ela responde copia e responder a todos. Uma pessoa que foi na cópia oculta. Bom, elas vai para as pessoas que estão na cópia de carbono e no para e no D? Ou vai para alguma coisa mais ou não vai para ou é limitado? Meio confuso, essa coisa fica aparecendo várias vezes. Sai pulando, não vou ler o exemplo. As mensagens dos exemplos das figuras estão prontas para serem enviadas. A barra de ferramentas abaixo, disponível na janela de mensagem, traz recursos que poderão ser usados para a edição de mensagem antes do envio do e-mail. Cada item na barra de ferramentas da janela da mensagem é apresentado a seguir. Cara, eu queria muito. Nunca tem pergunta de Outlook. Nossa, saco. Queria que tivesse mais perguntas de Outlook. Isso me lembra. Deixa eu pegar um conteúdo aqui, uma prova que eu fiz, pra ver se tem conteúdo.
Bom, essa prova que eu tinha feito não tinha Outlook, né? Só tinha Excel, tinha pesquisa nos sites da Google, Bing, Edge, Yahoo. Edge não é um site de busca. Tinha o Excel também, tinha umas pegadinhas de Excel, tinha o Word com as teclas de atalho. Deixa eu ver uma coisa, ver se tem aqui algum conteúdo de atalho do Outlook. Não tem não. A única coisa extra que tem aqui é sobre os POPs, os protocolos de enviar do e-mail, né? Mas aqui o legalzinho é que tem um trequinho das siglas bonitinhas e o que elas fazem, os botõezinhos. Tá tudo bonitinho aqui os botõezinhos e os ícones. Tá, vamos lá. Bebi. Aqui a imagem de uma cartinha com uma setinha é o enviar. Envia uma mensagem para os endereçados cadastrados nos campos para CC e CCO. Aqui tem a tesourinha, recortar. Dois documentozinhos é copiar. Um trequinho, aquela pastinha que coloca papel, é colar. E uma seta de volta é desfazer. Quando elas estão claras, significa que elas estão desabilitadas. Para textos selecionados no corpo da mensagem, os recursos recortar, copiar, colar e desfazer presentes em todos os editores de texto estarão disponíveis na edição de mensagem de e-mail. Lembrar os atalhos. Olha aqui os atalhos. Bom, são os atalhos básicos que caem todos e eles só aparecem mesmo quando esqueceram de fazer alguma pergunta fácil. Porque sempre tem assim, né? Uma pergunta fácil no concurso. Tipo, tem umas perguntas que você pensa que os caras estão falando pra gente. Você é idiota? Você não consegue acertar isso aqui? Mas elas colocam isso aqui, essas perguntas desse tipo. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl Z. Só pra dar um filler de perguntas fáceis, né? Olha aqui que bonitinho. Não consigo colocar. Aqui, recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, e desfazer, Ctrl C. Vamos colocar as imagenzinhas dos coisinhas. Tesourinha, copiar, colar e desfazer. Se não houver texto selecionado, os botões ficarão desabilitados para o uso. Ou seja, só dá para fazer o colar se ter texto. Imagina se tivesse uma pergunta que falasse qual é o erro da imagem. Daí, só porque aqui não tinha nada selecionado, não teria lá copiar, colar ou as coisinhas, né? Que seria louco. Quem ia perceber isso? Recurso para inserir um arquivo em uma mensagem é o anexar. No menu inserir, clique em anexo, que é o clipezinho, e localize o arquivo a ser anexado. Selecione o arquivo e clique em anexar. O arquivo selecionado será listado no caixa anexar do cabeçalho da mensagem. Cara, eu tô com uma vontade de ficar cortando os bichinhos para mostrar. Mas isso vai cortar as coisinhas que eu vou ler, né? Mas não tô nem aí, vamos lá. Vamos cortar aqui a imagenzinha do anexar. Olha o anexar aqui. Clipezinho. No menu inserir, clique em anexo e localize o arquivo a ser anexado. Selecione o arquivo e clique em anexar. O arquivo selecionado será listado na caixa anexar do cabeçalho da mensagem. Daí tem um treco chamado selecionar. Tem um treco dicionário, tem um ABCzinho, tem um treco prioridade. Olha aqui, coisinhas novas que eu nunca vi cair numa prova. Tô ferrado se elas caírem, né? Eu cortei as anexaizinhas, imagenzinhas bonitinhas. Vamos lá.
Isso aqui era o selecionar, certo? No menu inserir, não, isso aqui é o anexo. Permite selecionar no catálogo de endereços contatos para selecionar os destinatários da mensagem. Essa é a imagem bonitinha aqui da pessoinha. Agora, verificação ortográfica. A verificação ortográfica é esse aqui. O ABCzinho com OK. Verificação ortográfica é um recurso que percorre o texto a fim de buscar palavras digitadas ortograficamente erradas e verificar. O verificador sugere a correção caso possua em seu banco de dados as palavras similares. Certo? E agora esse aqui é um novinho que eu nunca vi. Prioridades. Permite definir dentre 3 prioridades que uma mensagem pode ter. Mensagem de prioridade normal não tem indicador especial. Daí o indicador é aquele ponto de droga, esqueci o nome do ponto, o ponto de ponto, a mensagem foi marcada pela alta prioridade e pelo remetente, ponto de exclamação. E tem uma setinha para baixo. A mensagem foi marcada como de baixa prioridade. Esse cara aqui, essa setinha com exclamação, né? Faz sentido que as marquinhas sejam uma marquinha de exclamação e uma marquinha de setinha, se são as marcas de prioridade, né? Agora faz sentido, só depois de ler. Tá, já vimos 4, daí tem mais 3. Assinar a mensagem digitalmente. Olha aqui, se você analisar, dá para perceber que faz sentido. É um selinho bonitinho numa carta. Segundo, criptografar a mensagem para que as pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui não dá para ver a imagenzinha direito, mas está escrito aqui criptografar embaixo e tem um cadeadozinho, né? Ou seja, a mesma coisa que está escrito aqui, deixar a coisa segura. E o último é trabalhar offline, indica que o computador pode ou não estar conectado à internet, mas essa mensagem não será enviada. É um carinha com um X. Não, na verdade isso aqui não é um carinha não. Sabe aquela imagem de rede que é tipo uma tela de computador com um conectorzinho embaixo? Um conectorzinho estranho embaixo, é uma imagem antiga. Agora, normalmente é tipo uma torrezinha ou um trequinho de Wi-Fi. Bom, esse é o computadorzinho com um X. O símbolo de conexão de computadores. Agora o Outlook Express. A janela do Outlook Express é organizada em uma estrutura dividida em 4 partes, conforme pode ser observado na figura. Essa estrutura permite ao usuário ter acesso rápido aos itens relevantes de um sistema de correio eletrônico, a saber, as pastas, as mensagens gravadas em cada pasta, a lista de contatos e a leitura do conteúdo da mensagem. Adicionalmente, as barras de menus e ferramentas oferecem funcionalidades, ou seja, o que é possível fazer dentro deste ambiente. Janela padrão Outlook. A janela padrão Outlook tem tipo os e-mails em cima, com uma coisinha, com uma parte de baixo para escrever alguma mensagem. E as pastas, subpastas do lado de direito, né? Que nem um e-mail normal, só que ele é feito aberto no Microsoft Outlook. Quer dizer, ele é aberto como se fosse uma página do Internet Explorer, é bonitinho. Né? Padrão Microsoft. Pastas de Outlook padrão. O Outlook, bem como vários outros softwares de correio eletrônico, possuem 5 pastas padrão. Estas não podem ser excluídas ou nomeadas. É a caixa de entrada, a caixa de saída e os itens enviados, os itens excluídos e o rascunho. A caixa de entrada, todas as mensagens recebidas são automaticamente armazenadas na caixa de entrada. Caixa de saída, as mensagens enviadas vão para a caixa de saída até serem definitivamente enviadas. Itens enviados, as mensagens enviadas saem da caixa de saída e são armazenadas na pasta de itens enviados. Itens excluídos, as mensagens excluídas de qualquer outra pasta ficam armazenadas na pasta de itens excluídos e as mensagens excluídas de pastas são apagadas do computador definitivamente. Rascunho, as mensagens escritas e salvas, mas não enviadas, ficam armazenadas na pasta rascunho. Mensagens editadas nessa pasta, quando enviadas, vão para a pasta caixa de saída até serem enviadas por completo e em seguida pasta itens enviados. Interessante. Outras partes poderão ser criadas pelo usuário dentro
ou fora das pastas padrão, a fim de facilitar a organização das mensagens. A maneira de criar pasta segue os mesmos princípios de criação de pastas do gerenciador de arquivos Windows Explorer. A figura ilustra esse processo. Fazer entrar no menu arquivo, opção novo e pasta. Mesma coisa, né? Criar uma pasta com um nome identificado pelo usuário. Novo arquivo, novo pasta. Entendi. Clicar sobre uma das pastas para selecionar. Segundo, clique direito para abrir o menu, né? Ou seja, a opção que abre o menu de opções. E a opção nova pasta também funciona, né? Igualzinho. Segundo método. A maior dificuldade para organizar mensagens recebidas e agrupar uma mensagem a uma resposta. Primeiramente, porque a mensagem recebida está na pasta caixa de entrada e a mensagem enviada estará em itens enviados. Outro fator que dificulta o controle é que uma mensagem poderá ser enviada para muitos destinatários e todos poderão enviar uma ou mais respostas para a mesma mensagem. É possível agrupar mensagens e respostas configurando o Outlook para que as mensagens sejam agrupadas sob a mensagem original. Em seguida, você poderá optar por exibir apenas a mensagem original ou a mensagem e todas as respectivas respostas. Tem uma opção aqui no exibir, modo de exibição atual, e agrupar mensagens por conversação. Interessante que essa coisa que faz o Google Gmail faz era uma opção que tinha que ser ativada. Será que ainda tem que ser ativada no Outlook novo? Processo para agrupar mensagens, menu exibir, modo de exibição atual, agrupar mensagem para conversão, né? Essas são dos tipos perguntas difíceis. As que perguntam como ativar a segurança, daí eles falam um caminho você tem que lembrar, né? No Google Chrome aparece para quando pergunta de segurança. E nos Outlooks, mas nos Offices não aparece muito. Não. Processo para exibir as conversões expandidas de todas as mensagens. Nos Offices, as perguntas difíceis de Office, Word, Excel, Outlook, normalmente são uma brincadeira com as informações, como é que se diz? É uma pegadinha. Eles colocam alguma coisa que faria a interpretação da pergunta ser diferente, né? Ou tipo, fazer uma coisa totalmente inútil só para confundir você. Tipo, ele fala, esse cara fez isso, 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 e daí na verdade ele faz, no meio disso tudo, ele fez uma coisa totalmente inútil, ou fazendo uma coisa nessa coisa aqui, ele desfez um conteúdo antigo e você tinha que ter percebido isso, porque se você não percebesse, vai ter lá uma opção que fala como se tivesse feito a coisa, né? E daí você se ferra. Por exemplo, assim, só para não falar um exemplo zoado, quer dizer, no centro de contexto, né? Quando você cola uma coisa, ela normalmente fica lá na área de transferência, certo? Só que tem um método especial de colar que usa um botão especial. Só que daí, quando usa esse botão, faz a cola com esse botão especial, ela cola e sai da área de transferência. Daí, o que acontece? Se você... Daí lá, o carinha vai lá, clicou, copiou, colou. Daí ele vai lá e fala que ele foi lá e clicou em outro canto e dessa vez colou de novo. Daí ele vai lá e pergunta, só que quando ele colou, ele usou esse botão especial, de cola especial. Daí o que vai acontecer? Ele vai colocar, você não sabe que a cola especial, depois que você usar esse colar especial que eu estou falando, é usado, ele não tem mais, ele sai da área de transferência, você tem que copiar de novo. Daí, ele vai falar e vai lá colocar a opção que é exatamente uma cópia do que a outra coisa, e uma opção que não tinha isso. Tipo, uma opção não teve cópia, não colou nada. E é aí que vai se ferrar, porque você não vai nem ter ideia que uma coisa dessas acontece. Porque você nem usa essa coisa, entendeu? Vamos lá. Processo para exibir as conversações expandidas de todas as mensagens. Menu, ferramentas.
Né? Só dá para lembrar dessas perguntas quando você se traumatiza com elas. Menu ferramentas, 2 opções, guia ler, responder automaticamente as mensagens agrupadas. Tá. O clique duplo sobre o sinal de mais à esquerda da mensagem original exibirá a mensagem original e todas as respostas. O sinal de menos exibirá somente a mensagem original. O Outlook reconhece uma conversação quando há mensagens com assuntos iniciados com a sigla RE de resposta, onde RE indica a resposta. As conversações são agrupadas de acordo com o assunto da mensagem original. Por exemplo, se o título da mensagem inicial de uma conversação por solicitação de apostilas para uma editora, todas as respostas a ela eram resolução de apostilas. Agora sobre a lista de mensagens. As mensagens gravadas nas pastas são, olha aqui, tá cortadinho, são organizadas por ordem, data e hora de recebimento, por padrão, e apresenta os indicadores de prioridade, anexo e sinalizador. O remetente assunto da mensagem, data e hora de recebimento. É possível classificar as mensagens em ordem crescente ou decrescente, clicando sobre o nome da coluna. Cada um dos itens da lista da mensagem apresenta-se a seguir os seguintes ícones da lista de mensagens expressas no Outlook. O ícone de lista de mensagens do Outlook, bonitinho, vou cortar bonitinho aqui para ter. Os ícones a seguir indicam a prioridade das mensagens. As mensagens possuem arquivos anexados se as mensagens estão marcadas como lidas ou não lidas. Corta, corta com uma tesoura. Quem sabe faz uns testes. Tipo, faz um teste, coloca lá num trequinho de lembrar, sortear as coisas. Daí eu vejo o anexo e eu tenho a imagem do anexozinho e eu tenho que lembrar o que é, né? Esse método de estudar estranho. Corta aqui e corta aqui. Risca aqui. Risca aqui, risca aqui. Vai. Esses ícones aqui nas pastas, né? Clipezinho, exclamação para baixo, carta aberta, carta fechada. Isso aqui nem sei o que é. Tem uma carta aberta com uma... Que imagem é essa? Ah, é uma setinha. É aquele quadradinho tipo de setinha de atalho, né? A mensagem foi respondida. Ou seja, quando tem uma imagem de uma seta para a esquerda, que é tipo voltando para você, quando tem uma mensagem para a direita, significa encaminhada, né? Na verdade, essas são mesmo as setas que usam nos trecos de e-mail, né? Quando você recebe um e-mail, vai ter uma seta para a esquerda, que é o de resposta, e uma seta para a direita, que é o encaminhamento, né? É só colocando essas setinhas que são usadas como os atalhos para o encaminhamento e resposta no trequinho de e-mail, né? Cara, agora que eu tô vendo isso aqui, me lembrei de uma pergunta. Que outra pergunta foda, meu. Que me traumatizou de errar. Sabe? Na pergunta do Outlook, tava lá que tinha que colocar o que era um íconezinho. Só que a coisa é que não tinha sentido. O ícone era de um bicho de uma cartinha aberta. Só que era o ícone de fechar, de não lido. Mas ó, aqui que eu tô lendo, aqui tá marcando como que se a mensagem foi lida, o título da mensagem em um fonte claro. E quando tá fechada, a mensagem não foi lida, o título da mensagem aparece em negrito. Daí o problema, será que se você clicar na mensagem aberta, ela vira marcada como na mensagem, no siglazinha de fechado, de aberto, ela fecha? Será que esse é o grande mistério? Por isso que eu errei a pergunta?
Olha, mais bonitinhos. Vai. Tem uma sigla de mensagem, as tentaiana mina pasta de cunhos. Tem uma sigla, uma mensagem assinada digitalmente não foi aberta, mensagem está criptografada e não foi aberta, mensagem está assinada digitalmente criptografada e não foi aberta, a mensagem está assinada digitalmente foi aberta, a mensagem está criptografada e foi aberta, a mensagem está assinada digitalmente criptografada e foi aberta. Caraca, tem um monte de marcações específicas, né? O símbolo de mais é uma mensagem que possui resposta que está recolhida, que estão recolhidas. Clique no link para mostrar todas as respostas, expandir a conversação. Entendi. Um teco de menos. A mensagem e as respostas estão expandidas. Clique no ícone para ocultar todas as respostas, né? Escolher a conversação. Que nem uma abrida de pastas. A mensagem de cabeçalho da mensagem de notícias não lido está em um serviço IMAP. Parece que é tipo uma carta, só que ela está apagada. Eu não entendi. Se é essa imagem que está apagada ou essa é o anexo. Parece uma coisa fechada. Daí tem uma mensagem aqui de uma carta aberta com um X. A mensagem aberta está marcada para exclusão em um serviço IMAP. Daí, esse aqui eu nem sei o que é. A mensagem está sinalizada. Ah, isso aqui é uma bandeirinha. Daí tem uma seta para baixo. A mensagem IMAP está marcada para download. Daí tem um mais seta para baixo e uma menos seta para baixo. A mensagem IMAP e todas as conversações estão marcadas para download. E a mensagem IMAP individual sem conversações está marcada para download. Próximo conteúdo sobre contatos. Criar lista de contatos é importante para facilitar a localização do endereço eletrônico. O catálogo de endereços do Outlook Express permite registrar todos os dados do contato, como pode ser visto na figura, tais como nome complexo, endereço residencial, comercial, nome do cônjuge, filho, sexo, data de aniversário, aniversariante, aniversário de casamento e outros. Que complicado, né? Vai, vamos ver uma imagenzinha. Olha ali, uma pessoinha, daí tem nome, coisinhas, todas as coisinhas bonitinhas. Deixa eu ver aqui. Residência, tem uma pastinha de residência, tem uma pastinha comercial, tem uma pastinha pessoal, tem uma pastinha com outros, né, meeting. Isso aqui eu não sei o que é não. Tem uma pastinha nome, cargo, segundo nome, exibição, e tem essa cabecinha, né? Um contato poderá ser registrado com mais de um e-mail associado. A figura apresentada à tela do catálogo de endereços de entidade principal do Outlook Express. Catálogo de endereços de entidade principal. Catálogo de endereços. Agora sobre entidades e identidades. O Outlook Express permite a criação de entidades. Quando o uso do computador é compartilhado entre duas ou mais pessoas, o Outlook permite a criação de identidades. Este recurso permite que as mensagens de uma pessoa sejam de acesso restrito. É possível atribuir senhas para a abertura do perfil dos usuários. A figura ilustra como iniciar a criação de uma identidade nova. Um menu usando o menu arquivo, opção adicionar nova identidade em entidades. Interessante nisso. É uma imagem de... É de duas... É uma imagem bonitinha. Aqui. É uma imagem de duas pessoas na frente do computador. A figura ilustra como iniciar a criação de uma identidade no menu arquivo, opção de adicionar nova identidade em identidades. Várias identidades poderão ser adicionadas ao Outlook. A figura indica como alternar entre identidades, no exemplo, a identidade principal e a identidade de Eliane. Interessante. Próximo conteúdo, processo para configurar contas de e-mail. O processo de configuração de contas de e-mail no Outlook Express inicia no menu ou ferramentas. São contas conforme pode ser observado. Ferramentas, mensagem e ajuda. Enviar e receber, sincronizar tudo, sincronizar pasta, catálogo de endereços, regras para as mensagens, Windows Messenger. Contas e opções. Você tem que ir lá nas ferramentas e demônios em contas. A janela contas no internet apresenta 4 opções de guias. Clique na guia e-mail e em seguida no botão adicionar e-mail. Daí, passo 2. Quando uma mensagem é enviada, aparecerá o nome ou o endereço do e-mail do remetente no campo D.
da mensagem enviada. No passo 3 do processo de configuração da conta de e-mail, o nome a ser digitado poderá ser o nome da pessoa da forma como ele gostaria de ser identificado. Por exemplo, professor Ricardo Ramos ou simplesmente... Caraca, esse nome aqui não é de um professor que eu conheço? Ricardo Ramos, Ricardo Ramos. Eu tenho certeza que eu já tive aula com esse cara. Mas de quê? Será que ele é professor de informática? Ou será que esses caras usaram, só apareceram colocar esse nome aqui? Quem é o professor Ricardo Ramos? Caraca, eu não lembro. Eu tenho a impressão de eu já ter visto uma aula dele. No passo 4, o endereço de e-mail na internet deverá ser informado, né? Senão não dá para fazer uma conexão. Os provedores de acesso à internet disponibilizam os dados a serem informados nos campos de servidor de entrada e saída de e-mail. Ao se preparar para o concurso público, é muito importante saber diferenciar os servidores de entrada dos de saída. POP3, servidor de entrada responsável pelas mensagens recebidas, requer autenticação. POP3. Ah, meu, eu odiei quando eu errei esse cartão disso. Dos sistemas, esses tecos aqui de protocolos. CPTM, CMTP. Servidor de saída responsável. É tipo Protocol of Patron? Não sei. Eu só não consigo entender a sigla POP3. Mas o SMTP eu sei. O MTP é mail, o M é mail, o T é transferência, transfer e P é protocolo, né? Daí S, será que é send? Send em inglês é enviar. Sendmail.com, Securance Server. Será que é S de servidor? Server Mail Transfer Protocol. É interessante. Saída em inglês não é S, então não faz sentido usar um S, né? Assistente de conexão com a internet. O passo seguinte, depois disso aí, o passo seguinte corresponde à digitação do nome da conta, ou seja, o login de acesso à conta de e-mail e a senha. Se o computador for compartilhado com outros usuários por medida de segurança, recomenda-se não habilitar a caixa de lembrar senha, conforme solicitado embaixo. Interessante. Última página do Outlook. Vai. Daí tem uma imagem aqui de login de internet, o carinha fez uma senha, daí tinha o quadradinho de lembrar senha, esqueci disso. Parabéns, você conhece todas as informações necessárias para programar uma conta. Tá, passo 7. Afinal do passo 7, a conta já está configurada e o usuário poderá enviar e receber as mensagens, porém há uma falha no Outlook. Expressa a não confirmação do passo 3 do processo de criação de conta de e-mail. Na figura abaixo é perguntado ao usuário qual o nome que o usuário deseja para exibição no campo D, que em nosso exemplo foi informado nome daquele professor lá. Mas ao final do processo constata-se que o nome para exibição confirmado foi o nome do servidor da entrada de e-mails, informando no passo 5. Que está escrito aqui POP3. Interessante. A figura contas de internet é correspondente à figura do passo 2 do processo de configuração de contas de e-mail, sendo que na primeira não haviam contas cadastradas. Ao final do processo encerrado, no passo 7, um conto é informada. Nesse momento é possível repetir o processo e cadastrar novas contas ou remover contas cadastradas. Adicionalmente, é possível também exportar os dados da conta cadastrada para um arquivo, a fim de otimizar os processos de configuração desta conta em outra máquina pela informação do arquivo com a conta de e-mail cadastrada. É importante conhecer as propriedades da conta com a conta selecionada. Clique uma vez no botão Propriedades. Propriedades POP3, pula tudo isso aqui. Imagenzinhas que não dá para mostrar. É possível configurar todos os parâmetros definidos pelo assistente de criação de conta de e-mail. A primeira alterado a ser realizado é o nome de conta de e-mail. Vamos definir o nome de exibição que vai aparecer no campo D das mensagens enviadas. As propriedades do professor mostram e outro carinha mostra como deverá ficar após a alteração. Interessante. O guia geral mostra os dados do proprietário da conta. É permitido configurar uma conta de e-mail, sendo que um endereço envia, mas quando o destinatário da mensagem for responder o e-mail, o endereço que ele terá de responder será diferente, desde que informado no campo o endereço para a resposta. Por padrão, o endereço de resposta é o mesmo do envio. Acabando, se os nomes dos servidores
de e-mail da entrada POP3 e saída SMTP foram digitados corretamente. Ao término do passo 5 do processo da configuração das contas de e-mail, não haverá o que ser mudado nestes campos. Por padrão, Windows não define a necessidade de autentificação do servidor de saída. Se a autentificação não for necessária, a senha será necessária apenas para receber e-mails, mas não para enviar. É um fator de risco permitir que pessoas não autorizadas utilizem a conta de e-mail de uma pessoa para enviar e-mails em nome dela. Se a senha não for requerida, essa possibilidade existirá. Se o provedor de e-mail requerer autenticação para envio de mensagens, o servidor de envio não funcionará até que a caixa Meu servidor requer autenticação seja habilitada. Após habilitar a caixa, o botão Configurações será habilitado. Ao clicar nele, aparecerá a caixa de diálogo da janela a seguir. Usar configurações de servidor de entrada de e-mails. É possível definir que o servidor da saída utilize as mesmas configurações do servidor de entrada para autenticação. Ao fazer logon, usando uma conta de senha diferentes, normalmente os dados para autenticação e envio de mensagens são os mesmos do servidor de entrada. Na guia avançado, as configurações das portas do servidor são padrão. Algumas redes corporativas poderão definir portas diferentes para os servidores, mas essas costumam funcionar na maioria dos casos. As mensagens acessadas no Outlook Express são descarregadas da máquina do usuário e saem do servidor da mensagem recebidas. Esse procedimento só não acontecerá se na guia avançada das propriedades da conta estiver habilitada a opção de deixar uma cópia das mensagens do servidor. As mensagens poderão ser descarregadas na máquina e permanecer no servidor por alguns dias a ser definido pelo usuário. E assim acaba o conteúdo que eu tenho do Outlook. Vamos ver se tem algumas perguntinhas só para ver. Eu vou ler 3 perguntas. Vamos ver se tem algum conteúdo de perguntas do Outlook aqui. Cadê as coisinhas? Maluco, né? Os caras fazem... Colocam um monte de texto aqui, mas não tem nenhuma pergunta. Mas nas outros conteúdos tinha pergunta, um monte de pergunta, meu. Mó irritante. É, zerinho. Só tem... Aqui tem mais 50 perguntas, mas só tem 20 perguntas isso aqui. Deixa eu ver. Excel, Word, Windows, Explorer, Excel, Microsoft Word, Excel, exatamente. Tem conteúdo de Outlook, mas não tem nenhuma pergunta aqui no conteúdozinho. Então, tchau, amigo!